Você ouvinte que está aí circulando pelas ruas do Distrito Federal, você que também está no trabalho, escutando a gente, não deixar criança no colégio, você tem tatuagem? Sabe as implicações disso, os cuidados, o que pensar antes, depois que fez, quais são esses cuidados que precisam permanecer? É o nosso tema da coluna de hoje. Mesa para dois. Saúde e beleza com Regina Buffman e André Moreira. Doutora Regina Buffman, bem-vinda de volta, Olá. doutora André Moreira. Oi, é um prazer estar aqui, pessoal. Esse assunto muito me interessa, que eu sou um do time que tem tatuagem. Fiz uma tatuagem em conjunto com a família. Eu, minha mãe, minha irmã, no mesmo dia, no mesmo lugar, no pé ali, uma caliandra. Todos nós temos essa mesma tatuagem, só essa tatuagem. E eu pensei, gente do céu, ele sempre traz essas novidades. O que eu deveria ter pensado antes dos cuidados depois. Então, eu queria que vocês começassem explicando pra gente, assim, quais são as implicações. Antes de tudo, a gente não vai falar que a gente é a favor ou contra Sim. a tatuagem. Tatuagem é uma expressão, né? É uma expressão de pertencimento. Você contou pra gente que fez uma tatuagem com a sua família, então, uma expressão de união, de amor, né? E a pessoa quer comunicar com tatuagem, então, assim, a pele também é palco para comunicação, né? E essa comunicação, às vezes, é letrada, e é escrita, e é explícita. Então, assim, só que para essa comunicação, a gente tem que ter alguns detalhes que a gente tem que seguir. E eu vou trazer uma polêmica, porque a Ai, gente sempre traz uma polêmica, daí eu vou adoro. trazer um dado polêmico. Eu já vou começar com ele, inclusive. Saiu um estudo, que isso na época virou uma pergunta frequente no consultório, mostrando que tatuagem aumenta o risco de um câncer Vai pro hematológico. linfonodo, né? Aumenta o risco de linfoma. Então, esse estudo existe, esse dado é um dado verdadeiro, mas a gente sempre pauta do bom senso, né? A aplicação da tinta ao longo dos anos, ela pode sim causar não só reações locais na pele, como também essas reações sistêmicas, a depender do tipo de tinta, como é que foi aplicado. Então, primeira dica de tatuagem, escolher bem o local que faz, né, gente? Porque isso muda, né, na qualidade do produto, na segurança, na biossegurança, é uma agulha entrando dentro de você, dentro da sua pele. Então, vamos começar para quem deseja fazer uma tatuagem, Vamos né? lá. Vamos lá. Você já tem, quer fazer outra ou não tem nenhuma e gostaria de fazer? Primeira coisa, você nunca, jamais escolha aquele precinho 3x10, não. Você vai pesquisar o melhor lugar para fazer não somente o talento do tatuador, que é muito importante também, né? Claro. A pessoa tem um talento para fazer aquele desenho bonito do jeito que você quer, mas você vai pesquisar noções de saúde pública. Aquele lugar segue as normas de higiene. O profissional, como é que ele tatua? Ele tatua de luva? Como é que aquele ambiente é um ambiente seguro? Primeira coisa é você pensar isso, tá? E tem como ver isso. Quando você conversa e você vai no estúdio do tatuador, você consegue fazer uma leitura do ambiente, né? Então, preste atenção nesse detalhe. Por quê? Número 1, você vai furar a sua pele, então tem envolvimento de agulha e tem envolvimento de sangue. Toda vez que eu tenho agulha e sangue envolvido, eu tenho que pensar em risco biológico. O risco biológico inclui infecção bacteriana, infecção fúngica ou até mesmo infecção viral, por exemplo, o vírus da hepatite C, vírus do HIV. Então, assim, tem que ser um lugar seguro. A gente tem que ter certeza que aquela agulha foi descartada, que é a agulha de uso único e que tudo foi muito bem higienizado, porque furou a pele, mostrou sangue, tem um risco de contaminação de vírus e bactéria. Infecção bacteriana, a gente passa um antibiótico ali e pode dar um trabalhinho, pode dar pus, vermelhidão, dor, mas a mais grave são as infecções virais, como, por exemplo, vírus C, de hepatite C e HIV. Mesmo das bacterianas, tem umas chamadas de micobacterianas. Essa daí é chata, não é tão simples, não. Aí ela já é um pouquinho mais complicada. E ela é muito comum em tinta mal armazenada, em lugar que não tem higiene adequada. Vai deixando, não tem prazo de validade, não tem nada aberto, vai utilizar, tá tudo bem. Beleza, daí vamos lá. A pessoa foi lá escolher o melhor estúdio do mundo, o melhor tatuador do mundo, tudo bonito, tudo limpo, tudo higienizado, condições ideais. Daí você vai escolher um desenho. Esse desenho vai ser colorido ou não? Daí a gente vai dar outra dica. A tinta mais, entre aspas, tranquila é a preta.
Que já É não a é ma- tranquila de É a mais remover. assim, de todas as colorações, a menos com menor potencial alergênico é a preta. Que coisa! Eu acharia que é Exato. contra-intuitivo. Eu acharia que ela era E mais também é a mais fácil de densa. tirar se Ah, você então, arrepender. assim, é a mais. Olha! Faz menos alergia e é mais fácil de resolver depois. É a tinta preta. Então, eu quero um desenho preto sobre a pele. Pô, já ajuda o dermatologista bastante. Vermelha, Beleza. azul. Agora, quem é a Nossa. maior vilã das tintas? É a tal da tinta vermelha. A Bia, a tinta vermelha é um pesadelo pra gente. Por quê? Super alergênica. Meu Deus. Então, assim, a chance da pessoa ter reação a curto prazo, sensação de coceira, de queimação, de inchaço. Eu me é uma caliandra vermelha. Ai, Eu tive bolinhas, umas bolinhas. Granuloma a longo prazo. Então, assim, a tinta vermelha é a última que você vai escolher. Olha, eu tô falando, toda vez que eles comigo, eu faço tudo errado. Gente. Então, assim, a melhor, entre aspas, é a preta e a pior é a vermelha. O pós também, né? E agora a gente fez a tatuagem, o pós. Gente, limpar bem, não tomar sol, não ficar machucando. Se sentir que já teve alguma reação ali, correr pro médico, não esperar. Seguir as orientações também do tatuador, que geralmente eles têm uma experiência com pós. Usar um produto adequado. Não ficar malhando, fazendo esforço, esticando o músculo daquela área ali. Com quanto tempo isso, doutor André? Assim, Até sol? cicatrização. Até cicatrização total. Que demora quanto tempo? Depende muito de do pele pra tamanho. pele. E do E tamanho, depende da muito, área. Depende muito. Do Uma coisa que as biotipo. pessoas fazem, até uma amiga minha fez uma vez, viajei e vou fazer uma tatuagem no exterior. Precisa, espera, faz espera da sua casa, perde Ou seu então médico faz de no último confiança. dia. Você já porque vai daí já vai voltar. mas cuidado com isso. Sinais de alerta. Fez a tatuagem recente. Se essa tatuagem tá quente, você sente a pele quente, muito inchado, Olha. com dor local, ou até mesmo a secreção de purulenta, daí a gente tem uma infecção da ferida. Porque a tatuagem não deixa de ser uma ferida, concorda? Beleza. Programado, mas é uma ferida. E daí você precisa procurar ou dermatologista ou pronto-socorro para tratar essa ferida de pele e essa reação flogística inflamatória que está acontecendo ali naquela ferida. E tem uma galera que, assim, o meu não precisou, que a minha é muito pequenininha, mas tem um pessoal que anda com papel, é um papel, Pra né, fazer um... Papel filme. papel filme tampando aquilo, isso é recomendado mesmo, os cremes, Geralmente é no primeiro dia, tá. no máximo, assim, uma oclusão é como se fosse um curativo. É uma barreira. É uma barreira, um curativo. A pele tá exposta, né? Um machucado. Então, assim, é bem inicial, é uma oclusão. Geralmente, você viu, a pessoa acabou de sair do estúdio. Então, é só uma oclusão inicial. E arrependeu, a gente pode tirar com laser. Eu sempre oriento, pense bem em fazer essa tatuagem antes, porque se dói para fazer, dói o dobro para tirar. Os lasers para remoção de tatuagem são muito dolorosos ainda, porque eles explodem o pigmento Exatamente o dentro que da eu ia pele. falar. Imagina, você joga uma energia Deus. concentrada naquele ponto que ele vai explodir aquele metal da tatuagem. Então, assim, é uma dor importante. Mesmo que a gente anestesie, né? Nós usamos anestesia, nós injetamos anestesia, ainda é um procedimento doloroso. Tem algumas pessoas que fazem só com pomada local. Só passam pomadinha e bate o laser em cima. Eu acho que não é suficiente, assim, eu acho que é muito A gente desconforto é pro sensível, né? Mas é paciente. insuportável. É muito desconforto, a gente acaba infiltrando mesmo com lidocaína para dar um pouquinho mais de conforto e mesmo assim ainda o paciente reclama, sente um pouquinho sente bastante desconforto. Eu costumo falar, uma priminha minha falou assim, quero fazer uma tatuagem, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, mas você tem que ter vários dinheiros. Ela, tia, ela me chama de tia. Tia, que dinheiro? Primeiro dinheiro é para fazer. Tem que ser um lugar bom. Segundo dinheiro é para tirar. O dinheiro para fazer não é um dinheiro grande. Agora, o dinheiro para tirar demoram muitas sessões e mesmo assim a gente não garante que a pele vai ficar 100% igual o que era previamente. Vai ficar com alguma marca, tem chance de cicatriz. Eu geralmente falo que a gente tá tirando a tatuagem para fazer outra em cima. Então, na verdade, você tá trocando de tatuagem. A gente tá apagando ela um pouco para você fazer outro desenho em cima. É muito difícil, Babi, você tirar uma tatuagem para ficar a pele completamente perfeita como era antes. E tinta azul, eu falo que não sai.
A tinta azul, ela A fica tinta lá. azul é Azul, super difícil. assim como a vermelha é a que mais dá reação, azul, mesmo com os lasers mais modernos, é a que menos sai. Gente, olha, ó, foi Dia dos Namorados agora, pelo amor de Deus, assim, não inventa declaração de amor na pele, não, gente. Não faz isso não, Não. gente, porque às vezes é difícil pra tirar. Ou então alguma coisa de momento. Caro. Eu tava cobrindo a Copa do Mundo para a África do Sul, e aí fui com os outros jovens jornalistas lá. Ai, África do Sul, eu vou fazer. Que momento maravilhoso da minha vida. O mais novinho da gente lá tinha 21 anos. Eu vou tatuar aqui no meu pulso, bem aqui na minha pele, o símbolo da FIFA. Eu falei, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, não faz isso não, menino. Tu é jovem. Isso é pra Criança, sempre. para com isso, criança. Aí pelo menos ele me ouviu, eu diria me agradece, porque ele fez escondido, ele quis fazer, mas não fez na mão. Mas é assim, é uma coisa que naquele momento tinha uma grande significância para ele, tinha um significado, ele estava vivendo, ele estava em êxtase. Será que daqui a 10 anos vai ter aquele significado? Então, assim, pelo menos faz um lugar escondidinho, que se você enjoar, você não tá vendo, sabe? E tá tudo bem. Então, tem que pensar um pouquinho antes. É Dia dos Namorados, você falou, né? Foi. Ah, você tá naquela paixão, não sei o quê. Daí, depois você escolhe amar a pessoa pelo avesso, como diria o poeta. E daí, você tá lá com a tatuagem do ser humano. E isso é importante, gente, porque a gente ganha dinheiro tirando tatuagem. Então, se a gente tá falando isso pra vocês, é pelo bem de vocês, porque a gente quer que o pessoal faça mesmo e arrependa. Isso geraria um lucro maravilhoso. Mas não, a gente quer o melhor pros nossos pacientes. Então, tatuagem é sério, é um procedimento sério, é um procedimento invasivo. Tirar é complicado. Então, pense muito bem antes de fazer as suas tatuagens. Então, assim, o nosso recado é: quer fazer tatuagem? Quer se expressar dessa maneira? Tá tudo bem, você tem direito, o corpo é seu, tal, mas faça com bastante responsabilidade, num lugar com todas as regras de asepsia e antissepsia, um lugar seguro, que tenha tinta nova, que seja, assim, sabe? Para evitar problemas maiores. E se por acaso, todavia, entretanto, você mudar de opinião, a dermatologia está aqui para ajudar. Até E a certo gente vai ponto, ficar você bem tá amigo, azul. porque são muitas sessões, viu? Muitas! Ah, maravilhoso, Jesus. Muito obrigada, doutor André. Muito obrigada, De Regina, nada, por meu todas bem. essas dicas. É um prazer estar aqui.